Fala pessoal, neste vídeo vamos comentar sobre, entre aspas, a ilusão de investir na renda fixa, porque todo dia eu recebo alguma mensagem do tipo que é zerar a bolsa brasileira ou no exterior para investir 100% na renda fixa, porque, entre aspas, acha que todo ano vai ganhar esses 12,75% ao ano, às vezes até livre de imposto e livre de inflação. Então, vamos ver alguns exemplos aqui práticos para saber se faz sentido ou não investir na renda fixa, ou até mesmo, pessoal, que quer vender tudo de bolsa para comprar só renda fixa. Mas antes de comentar aqui sobre isso, já peço a sua inscrição para acompanhar minha jornada de investimentos aqui Investe na Prática, quase e de forma semanal, e também para acompanhar todos os vídeos diários do canal. Então, bora lá para o vídeo. Recentemente, já a notícia aqui de todos, o Banco Central sobe juros para 12,75% ao ano, maior nível desde fevereiro de 2017. E aí, extrai até essa própria figura no site do Banco Central. Quando a taxa básica de juros sobe, os juros cobrados nos financiamentos acabam ficando mais elevados. Com isso, desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Então, o principal motivo desse aumento da taxa básica de juros é para ceder essa inflação elevada no Brasil, e também no mundo todo está com o cenário de inflação elevado. Dessa forma, temos aqui esse gráfico também extraído lá do site do Banco Central, meta para a taxa Selic, no atual em torno de 12,75%. E eu vou mostrar também a seguir o Boletim Focus, que ainda estima um crescimento acima de 13% para este ano. Mas, para o próximo ano em diante, essa taxa Selic deverá cair, principalmente se essa inflação acabar cedendo. E outro ponto é para embasar algumas observações que eu queria fazer. Esse gráfico aqui é bem interessante, que mostra a taxa Selic versus a inflação, aqui no caso o IPCA em azul. Então, e a mesma coisa já aconteceu no passado, Selic subia e depois, após a inflação ceder, a Selic caía. Aí o pessoal está vislumbrado agora, achando que todo ano vai receber 12%. Aí daqui a pouco a inflação cede, a Selic cai, digamos, para 8, 6%, e o cara paga o pato, acabou perdendo de ganhar muito dinheiro investindo em ações de boas companhias. Então, o primeiro problema desse ponto que eu vejo muito, que o pessoal da renda fixa acha que todo ano vai ter 12,75% ao ano garantido para sempre, sendo que essa taxa a cada 45 dias poderá mudar. Então, olha aqui em azul a taxa Selic desde antes aqui de 2000. E o segundo ponto aqui, até tudo bem, pode, entre aspas, garantir essa taxa, pelo menos para um curto prazo, já que daqui a 45 dias pode mudar novamente, mas o mais absurdo que eu vejo aqui é pensar que todo ano vai ter 12,75% ao ano, garantido de retorno, isento de IR e livre de inflação. Dessa forma, primeiro ponto aqui, o Boletim Focus, isso está no site do Banco Central. Expectativa do mercado estimam Selic a 13,25% para este ano, mas para o próximo ano de 9,25% e para 2024 de 7,5%. E a inflação também cedendo para 4,6% e de 3,5% para 2024. E quem acredita que a inflação vai ser de 3 a 4%, muito dificilmente, olhe tudo subindo, dificilmente essa inflação é como falam de 7, 8, 10%. Tudo subiu bem acima do que 10%. Outro ponto, para embasar nossos cálculos aqui, eu considerei a inflação de janeiro de 2000 até abril de 22. Então a inflação total, o IPCA acumulado, foi de 301,8%. Dessa forma, eu considerei a inflação média anual desse período, de janeiro de 2000 até abril de 22, foi de 6,5% ao ano em média. Então, uma conta de padeiro aqui, se você hoje aplicar 100 mil e tiver essa rentabilidade bruta de 12,75%, vai gerar 12.750. E se eu considerar uma inflação de 6,5%, nem estou falando dessa inflação IPCA de 12% acumulado, porque, caso contrário, já estaria com o retorno real basicamente zero. Mas tudo bem, vou considerar essa inflação média de 6,5%. Então, é menos 6.530. E o imposto sobre lucro, antes de um ano aqui, 20%, vai ter menos 2.550. Então, o retorno real após um ano, aplicando 100 mil, seria de 3.770, o que dá um retorno real de 3,6%. Aí é o segundo ponto que eu vejo com muita frequência. O pessoal quer vender a casa, sei lá, com o dinheiro da casa, vai pagar o aluguel, sendo que o aluguel vai subir e uma hora ou outra você terá que tirar o dinheiro do principal. Então, ou também, sei lá, aplica meio milhão, 1 milhão
e acha que vai retirar todo o lucro e vai permanecer lá crescendo o bolo. Então cuidado com esse ponto, porque nosso custo de vida tende a crescer no médio e longo prazo. Então vai chegar uma hora que você vai ter que retirar acima de 12.750, seja lá quanto for, e o juros não vai ser suficiente, principalmente se essa Selic ceder, aí você vai ter que tirar do principal e vai acabar comendo o patrimônio. E se continuar dessa forma, vai ficar retirando até desaparecer. O terceiro ponto, eu considero a Selic fixa em 12,75%, sendo que vimos aí que varia a cada 45 dias. Então, pode acontecer daqui a um período está em 6%, 8%, e o retorno real for menor ainda, com esses 3% que eu mostrei, ou até ser negativo. Aí é para o pessoal não pensar que eu só fiz uma conta de padeiro. Aqui temos aqui dados reais feito pelo Clube do Valor, taxa histórica desde 2004 até agosto de 21. Então o CDI rendeu 485%, o que dá um retorno anual médio de 10,5%. Então se eu tirar 15% de IR e 5,5% de inflação média no período, temos aqui um retorno anual líquido médio de 3,2%. Quem investiu na renda fixa de 2004 até agosto de 21. Então, coloquei esse dado de 3,2% ao ano, o que dá um rendimento mensal de 0,26% ao mês. Isso aqui isento de IR e isento do imposto que a renda fixa entregou de 2004 até agosto de 21. E a simulação engloba um capital inicial de 10 mil e aportes mensais de R$1.000 por mês durante 30 anos. Então, quem fizer isso, após 30 anos, terá R$620 mil. Aí o pessoal pode comentar, sim, vai ter mais do que isso, mas aqui no caso é isento de IR e isento de inflação. Ou seja, daqui a 30 anos, nessa simulação de aportes de R$1.000, você terá 620 mil que comprará algo no preço atual. Então, estamos vendo aqui que investir na renda fixa, no médio a longo prazo, não vai trazer um retorno substancial. Então já engloba aqui o primeiro ponto, que o pessoal acha que todo ano vai receber 12% e vai ficar rico depois de 10 a 15 anos e investir na renda fixa. Então cuidado com esse ponto, é o que eu mais vejo. O cidadão quer vender bolsa barata para investir na renda fixa, entre aspas, no pior momento. E mais além, é como seria se esse investidor tivesse aplicado em ações, em particular aqui o Ibovespa, de março de 99 até janeiro de 2019. Então mais ou menos quase 20 anos. Então o primeiro retorno, 812%, só o Ibov sem dividendos. E o segundo cenário, quase 3.000%, se eu considerar a reaplicação do dividendo. Então, nesse estudo, o cidadão aplicou 10.700 das ações que estavam compondo o índice no momento e o valor final, sem reaplicar o dividendo, 97 mil, e reaplicando o dividendo, os 10 mil se transformaram em 340 mil. Lembrando que não tem aporte extra, só foi esse valor inicial. O pessoal pode comentar também, 10 mil era muito em 99. Então, olhe nesta ótica que o capital inicial foi multiplicado em 9,1 vezes e com o dividendo foi multiplicado em quase 32 vezes. E outra ótica interessante é que sem reaplicar o dividendo, o Ibov neste período entregou 11,8% ao ano e com o dividendo 19,1% ao ano. Ao fiz a mesma coisa, fui no site IBGE para saber a inflação anual média no período, que foi de 6,3% ao ano na média. Então, se eu descontar a inflação desse retorno anual, temos aqui a bolsa nesse período rendeu 5,5% ao ano, sem dividendos, e com dividendos 12,8% ao ano acima da inflação. A pessoa pode pensar, mas é mentira, esses 12%, 19%. E eu já mostrei até um estudo aqui, feito com a estratégia do Décio Bazin, focada em dividendos, e de 96 até 2020, considerando aquela queda, rendeu 22% ao ano em média. E teve quase o dobro do retorno do Ibov no período, com basicamente o mesmo risco. Então, quem focar em ações de boas companhias que pagam dividendos e reaplicar tudo o que receber, certamente vai ter um retorno bem interessante. E é bem acima aqui da inflação. Nesta ótica, com esses dados, se eu considerar agora 12,8% ao ano, acima da inflação, aportar 10 mil e R$1.000 por mês no mesmo período de 30 anos, vai saltar dos 620 mil, no caso da renda fixa, para quase 4 milhões, considerando aqui o valor atual, o que compraria hoje. Então, a diferença aqui de ações para a renda fixa, após 30 anos, foi um valor 6,4 vezes a mais do que o valor entregue pela renda fixa após 30 anos. Então, olhando aqui para ações no médio prazo, evidencia o poder de retorno bem mais interessante. E outro ponto é que o pessoal gosta de olhar para o exterior, porque acha que o Brasil
não rende nada, é um péssimo país para investir. Mas se você pega um período similar, de janeiro de 99 até dezembro de 2018, ajustado pela inflação e incluindo dividendos, o retorno médio anual foi de 3,3% ao ano. E se eu considerar o retorno nominal, desconsiderando a inflação, foi de 5,6% ao ano. Então, a bolsa aqui rendeu bem mais, aqui 19% ao ano, e ajustado pela inflação, 12% ao ano, com dividendos e considerando a inflação. Então, esse estudo aqui quebra o mito, que o pessoal acha que a bolsa aqui não rende nada e quer zerar aqui para investir no exterior. E o quarto ponto desse vídeo é o que eu mais vejo também, que é comparar yield de ações com rendimento da renda fixa. Aí olha, 12,75, aí todo vídeo que eu posto, por que tu vai investir no Banco Brasil para receber 9, 10%, sendo que a renda fixa paga 12%. Aí, por exemplo, o gráfico de dividendos da Frasli, FRAS3, que é listado aqui em bolsa, temos aqui dividendos, se eu comparar 2012 versus 2021, dividendos crescentes na média 17% ao ano. E a companhia, com as cotações passadas, pagava 6, 7, 8% de yield. Então, quem comprou aqui já recebia acima de 6, 7, 8% em relação ao preço da época. Sendo que o dividendo saltou de 5 a 10 centavos para 30 centavos. Então, a renda do investidor multiplicou por 3, 4, 5 vezes, sem contar a apreciação da cotação. Então, teve uma apreciação da cotação, bem robusta por sinal, tem um yield elevado em relação ao seu custo de aquisição, que bate com qualquer renda fixa, e hoje esse investidor certamente tem um yield bem acima de 15 a 20%, sem contar o retorno bem substancial acima de 300%. Outro ponto, bolsa em dólar, comparar aqui dólar com dólar, a bolsa brasileira em dólar em 50 anos rendeu 11,7% ao ano, e se ajustar para a inflação, 6,8%. Dessa forma, em um horizonte de 50 anos, a bolsa em dólar e ajustado para a inflação rendeu 6,88% ao ano, na média, o principal índice americano 6,04% e o Dow Jones quase 2,7% ao ano. Então, outro ponto que quebra o mito que a bolsa brasileira não rende nada. Então cuidado, que o pessoal acha que só o Brasil, no curto prazo, dá um péssimo retorno. Lá também já aconteceu de ficar vários anos dando péssimos retornos. Então, bolsa brasileira barata, prefiro continuar aqui, mas cada investidor tem sua estratégia de investimentos e pode muito bem investir lá, investir metade cá. E por fim, alguns pontos principais. É importante sim, termos uma parte na renda fixa, principalmente como reserva de emergência ou de oportunidade. Mas vimos aí e para investir no sentido de multiplicar o nosso capital, estamos vendo que não é algo interessante. E o segundo ponto, a importância da renda fixa, justamente aqui com o intuito de curto prazo. Eu quero usar esse dinheiro daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, para alguma viagem, comprar um carro, um imóvel, seja lá o que for para a sua vida. Porque vai que você aloca 50 mil, 100 mil com o intuito de curto prazo para sacar em algum momento, e digamos que daqui a 1 ano, 2 anos, o mercado desabe e você tenha que vender na baixa. Então, nesse ponto aqui, sim, a renda fixa é muito boa. Mas, julgo eu, para quem tem um horizonte acima de 5 anos e não pretende retirar o dinheiro, vimos aí que é mais interessante investir em ações de boas companhias. Então, pessoal, comentamos aí sobre a renda fixa. É só para ter um alerta, sim, cada classe de investimentos tem a sua importância. Comenta onde você está investindo no momento, se está mais alocado em renda variável ou na renda fixa. E deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, bons investimentos e forte abraço.